Olá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Arena de Ideias. Este é o nosso espaço dedicado à troca de experiências e ao compartilhamento de insights, tendências sobre comunicação, reputação, gestão, relacionamentos e hoje sobre o mundo do trabalho. É uma iniciativa da Oficina Consultoria e eu me chamo Liliane Pinheiro, sou a diretora executiva da oficina, vou conduzir com vocês esse bate-papo, tá? Com as nossas especialistas que eu já vou apresentar. Nessa edição falaremos sobre carreiras não lineares e o futuro do trabalho. É um tema super importante, com certeza que está na agenda de muitas lideranças, né? Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu queria pedir para que você aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e também deixar lá um joinha aqui embaixo no YouTube e também no LinkedIn. Estamos também em todas as redes sociais e o nosso @ é Oficina Consultoria. Para falar sobre esse tema tão importante para os profissionais, para as organizações, para as lideranças, temos a honra de receber a Andréa Janer, cofundadora e CEO da Oxygen, um hub de inovação. Ela é grande estudiosa sobre o futuro do trabalho. E a Denise Mazzaferro, mestre em gerontologia e especialista em longevidade. Afinal de contas, não dá para falar de carreira sem pensar nisso, né? Sem prazo, sem futuro. Sejam bem-vindas, André e Denise. É um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui. Obrigada, adorei. Realmente vai ser bem gostoso falar sobre esse tema. Ótimo, meninas. Sempre uma satisfação enorme receber aí convidadas tão importantes e tão ilustres, e com certeza eu vou aprender muito com vocês aqui. Enquanto líder, eu acho que é super importante, e a nossa audiência também, que é super especializada, tem gente da empresa, agentes externos, muita gente ligada para entender, afinal, o que é isso, né? O que é carreira não linear, né? Então, para quem está assistindo, desconhece esse termo, só para dar uma nivelada aqui, né? É sobre desenhar a própria trajetória profissional. Eu digo aqui na oficina que carreira é do profissional e não da empresa, né? Mas cabe às empresas desenhar e deixar muito claro para esses profissionais de diversas faixas etárias, né? Quais são as possibilidades de crescimento e as oportunidades de desenvolvimento desse ambiente de trabalho, né? De forma que a gente possa realmente, né, fazer o que a gente gosta, e esses profissionais serem aproveitados de acordo com as suas competências, as suas habilidades, né? Então, eu queria começar, meninas, aqui fazendo uma abordagem para vocês duas. Esse modelo, né, não linear, é para todo mundo? Como é que vocês enxergam isso hoje no mundo das organizações? Posso Fiquem à começar, vontade. Andréa? Começa. Fiquem à vontade. Eu costumo dizer, e o que eu tenho percebido é que existe essa questão do protagonismo, né? Quando você fala a gente é para todo mundo, a gente deveria ser educado para ser protagonista da carreira e da vida. Mas essa educação, por incrível que pareça, é relativamente nova, né? Eu, por exemplo, tenho 51 anos, me formei em administração de empresas em 1992, e a gente era educado por uma carreira meio menos protagonizada, né? As empresas é que cuidavam do teu plano de carreira, existia isso, né? Plano de carreira. No RH existiam as pessoas que eram responsáveis pelo teu plano de carreira. Mas hoje não dá, né? Hoje, com a vida alongada, a gente precisa realmente tomar esse leme, né? E ser protagonista, afinal, a maioria de nós vai estar fora, talvez, do mundo corporativo por 30 anos, porque você vai sair por volta dos 60, continua no mundo do trabalho, talvez não no mundo do emprego, né, André? O futuro do trabalho, eu costumo dizer assim, gente, tem duas coisas. Uma coisa é emprego, que é, né, essa relação empregador-empregado. Outra coisa é trabalho, né? Eu trabalho e não sou empregada. Então, eu acho que no mundo do trabalho você tem que ser protagonista. Eu acho que a gente tem que ser empreendedor de si mesmo. Isso é uma coisa muito importante, né? Você não é empreender de algo, é empreender de si mesmo.
Então, eu acho que falar em carreiras não lineares perpassa falar sobre ser empreendedor de si mesmo e ser protagonista, gente, da própria vida também, né? A vida não é linear. Eu acho que é um pouco por aí, né, Liliane? Não sei, Não é Andréa, o que você linear. acha? O que você acha, Andréia? Complemente aí. Bom, eu acho o máximo ter aqui uma mestre, né, em gerontologia, que é uma pessoa que tem uma experiência, enfim, acadêmica e um olhar muito mais profundo. Eu falo de um lugar muito mais pessoal, né? Eu acho que eu vivi na pele o etarismo, né? Eu vivi a tentativa de fazer uma transição de carreira no momento que eu não achava tardio na minha vida. Eu quis começar a fazer esse movimento de transição com 45, 46 anos, quando eu achava que ainda era cedo. E descobri na prática que para as empresas 45, 46 eu já estava quase passando do ponto para entrar numa nova empresa, aprender uma nova cultura, aprender novas funções e tudo mais. Então, eu quis mudar de indústria, eu fiquei 25 anos na mesma indústria, e acho que esse é o primeiro insight que eu tive. Assim, eu acho que hoje, se a gente puder não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, é melhor para todo mundo, né? Eu acho que as empresas se beneficiam desse olhar mais amplo que a gente tem, e a gente não fica tão ensimesmado, né? A gente fica muito na mesma indústria, fica fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu acho que esse foi o primeiro insight que eu tive. Então, tentar mudar de indústria depois de muitos anos é muito difícil, né? E numa idade em que em que o mercado te olha com um pouco de ceticismo, né? Olhando, mas essa pessoa vai entrar aqui, vai ter um learning curve, é uma pessoa sênior, vai querer, enfim, vai ter um salário alto, talvez ela não entregue o que outras pessoas mais júnior entregam, né? Com a mesmo afinco, enfim. Eu passei por uma série tem uma série de nuances na minha história. Eu não quero tomar o tempo todo aqui, um dia eu conto, mas é uma longa história que teve um final feliz. Não teve final porque não tem fim, né? Essa história nosso trabalho, ele é uma coisa ongoing. Mas eu acabei virando empreendedora de mim mesma, como a Denise super bem definiu. Eu virei empreendedora, estou muito feliz assim, e acho que esse é um caminho que muita gente evita, às vezes, por achar que não tem uma veia empreendedora, eu não sou um empreendedor, e no fundo são crenças limitantes. Eu também achava que eu não era empreendedora. Hoje, quando eu olho para minha carreira, eu vejo que eu fui intraempreendedora durante toda a minha carreira. Eu era empreendedora dentro das empresas. Então, isso já estava lá dentro, só não estava, talvez, cultivado como deveria. Então, só para dar fazer esse preâmbulo, eu acredito, sim, nesse modelo de vários ciclos, em que a gente precisa se planejar para eles. Tem um pouco de destino, tem um pouco de serendipity, sim, mas a gente tem que se preparar acadêmica, profissional, financeiramente, para todos esses ciclos, e aproveitar todas as oportunidades que esse mundo acelerado oferece, e essa longevidade nos oferece também, porque é um presente. A gente está ganhando de presente da tecnologia e da ciência mais alguns anos de vida, então a gente tem que usá-los bem. E vocês falam, né, sobre essa coisa da longevidade e dessa veia, dessa visão empreendedora, e eu me lembro, assim, um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 41 anos, então eu ainda sou, apesar, né, disso, de uma geração da estabilidade, né, da construção da carreira linear, né? Então, você vai para uma empresa, você evolui de júnior para sênior e assim vai se desenvolvendo, e esse plano mental dessa carreira se consolidando, né? Mas agora a gente está no momento de rupção, né? De disrupção, em que a gente tem ali, nesse transition, né? Entre o modelo tradicional e esse modelo mais líquido, né? Que a gente falava sobre a liquidez, né? Que esse momento traz, e não é só no mundo das organizações, né? É uma liquidez que envolve todo o contexto relacional, tecnológico, e que tem o lado bom e o lado ruim, obviamente, disso, né? E eu percebo as empresas tentando se adaptar a esse modelo, né? Porque como é que eu consigo, né, trazer esse olhar intraempreendedor e empreendedor para abraçar dentro das empresas, né? Porque, assim, querendo ou não, as empresas precisam dessa força de trabalho, querem ter esses profissionais qualificados, né? Como é que a gente pode, né, dentro desse ambiente corporativo, acolher quem tem essa veia empreendedora, isso não ser um problema, por exemplo, né? Então, assim, como é que a gente poderia, pensando, Denise, aí nessa sua visão
de longevidade, né? E se a gente tem esse ciclo maior aí dessa força de trabalho, como é que a gente faz para poder adaptar essa realidade de ser empresa e absorver outros empreendedores de si mesmos? A gente precisa lembrar que a empresa é feita de pessoas, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente usa essa entidade, mundo corporativo, empresa, mas são pessoas com experiências que estão ali. Então, eu acho que a gente, como indivíduo, precisa se responsabilizar por aprender a fazer essas transições. A Andrea falou, né, da experiência dela, eu também tenho uma experiência parecida, André, que eu saí com 40 anos do mundo corporativo, eu fazia uma carreira, e fui estudar gerontologia que ninguém nem sabia o que era, e todo mundo falava, meu Deus, né? E então, assim, o que é importante para a gente aprender como indivíduo fazer essas transições? Porque a empresa, as pessoas que estão ali, né? Se elas aprenderam a viver nessa modernidade líquida, o Bauman, nesse livro que é incrível, gente, imagina esse homem com 90 e poucos anos, era de, né, uma lucidez, uma inteligência maravilhosa. Ele usava no livro, eu não sei se vocês conhecem, ele fala assim, é como se tivesse um banquete, um buffet self-service, que a gente pudesse, ao longo dessa vida maior, fazer essas transições. Então, agora eu quero pegar o crachá de administradora, depois eu vou pegar um crachá da gerontologia, a gente pega o crachá de mãe, de esposa, né, de marido, de pai, enfim, a gente vai ocupando essas transições na vida, mas de uma maneira imperceptível. A gente deve aprender com a vida a fazer isso. Mas o que é importante para você fazer transições? É o que a Andrea falou, você precisa ter educação, né, gente? Aproveitar as oportunidades do lifelong learning, né? Não vai ter como a gente achar que a faculdade bastou, que um curso de pós-graduação, a gente vai ter que continuar aprendendo ao longo da vida, isso é muito importante. Outra oportunidade que a gente vai ter que aprender a usar, já que a gente está ganhando tempo, né? É como a gente continua se mantendo vivo nesse tempo, desejante, tendo sonho, objetivo, né? Não é só saúde física, tem que ter saúde emocional, tem que ter um planejamento financeiro, uma educação financeira adequada, porque envelhecer no Brasil é muito caro, aliás, envelhecer no mundo inteiro é muito caro. Mas eu acho que a empresa aprender, Liliane, passa por nós, indivíduos, aprendermos. A gente ainda tem muita empresa, por incrível que pareça, coordenada, né, com CEOs nessa faixa que a gente chama da meia-idade, né, que meia-idade não é mais 40 anos, é 50, porque a gente vai viver 100, que não ainda experimentaram essas transições na vida, e por isso que talvez a empresa fica aquela rígida. Então, é o que a Andrea falou, a gente se experimentar fazendo várias coisas é extremamente gratificante, apesar de no começo, o que eu falei, né, tem um luto aí para ser feito, né? Parece que a gente está desistindo de uma coisa e pegando outra, e não é verdade, a bagagem, nossa, você carrega. Imagina que eu não uso coisas que eu tive anteriormente, é lógico que a gente usa, mas precisa fazer essa ruptura, precisa ter essa coragem para fazer essa transição. Mas a minha experiência, pelo menos a minha própria, a gente fala de reinventar-se ao longo da vida, isso vai ser super importante, mas eu acho super gostoso, gente. Isso é desafiador, o olho volta a brilhar, sabe aquele brilhinho no olho, aquele charme? Isso acontece, de verdade. Total, eu acho que tem acho que isso faz a gente se sentir vivo. Eu acho que esses desafios, essas transições, elas fazem a gente se sentir vivo, e a gente precisa disso à medida que a gente vai avançando, os nossos filhos vão crescendo, a vida vai mudando, os desejos vão mudando, né? Eu acho, respondendo a pergunta, complementando a resposta da Denise, eu acho que as empresas são ainda muito rígidas em termos de formatos. E a gente está vendo isso agora na prática com a questão do trabalho remoto ou trabalho presencial. A gente tem pesquisado muito esse tema, e a gente tem conversado com muitas empresas sobre esse limbo em que a gente se encontra hoje, né? Em que a gente viveu 2 anos remoto, todo mundo sobreviveu, as empresas
inclusive algumas cresceram tremendamente nesse período, e agora que a gente não saiu oficialmente da pandemia, mas a gente já se considera, né, pós-pandemia, as empresas, muitas empresas estão exigindo a volta dos funcionários, né? Alguns setores com mais ênfase, né, tipo o setor financeiro, jurídico, né, estão exigindo a volta, inclusive 5 dias na semana. Algumas empresas estão usando esse modelo de 3 dias presenciais, de terça a quinta, deixando segunda e sexta a critério das equipes, dos funcionários. E a gente tem percebido que, na verdade, tem coisas muito interessantes acontecendo no mundo e que as empresas preferem não olhar, porque dá trabalho, né? Pensar em novos arranjos. Pensar em novos arranjos dá trabalho. Quanto maior a empresa, mais difícil vai ser olhar as necessidades dos indivíduos, né? As empresas não querem olhar as necessidades dos indivíduos porque dá muito trabalho, você quer olhar, decidir, né, uma regra que funcione para praticamente todo mundo. Mas eu acho que a rigidez das empresas ficou muito evidente nesse momento, em que muitos funcionários preferem trabalhar com flexibilidade, e flexibilidade é um termo elástico, flexível até, mas que pressupõe escolhas, né? Mais liberdade de escolha, né? E trabalhar de terça a quinta presencialmente no escritório não necessariamente pressupõe escolha, né? Isso não é uma flexibilidade, embora muitas empresas estejam dizendo que adotaram um modelo flexível de terça a quinta. Então, não é flexível. Flexível é quando os dois têm, né, uma conversa, um debate para poder entender onde chegar. Mas isso, para mim, é um exemplo de como as empresas não conseguem ainda olhar além do que a gente tem hoje. Elas não conseguem desaprender um modelo de trabalho que funcionou desde a Revolução Industrial e agora precisa mudar. É mais fácil voltar para o que era familiar. Era mais fácil voltar para o que acontecia. Então, esses modelos criativos, esses arranjos mais criativos que eu me refiro e que poderiam funcionar muito bem para profissionais que já passaram dos 50 anos, ainda são vistos com muita resistência pelas empresas. Um profissional que é um diretor, um gerente, um gestor, ele poderia, por exemplo, se tornar um consultor daquela empresa. Ele poderia ter um modelo terceirizado, ele poderia vir ao escritório uma vez por semana, poderia trabalhar remoto, poderia ser uma pessoa para treinar jovens funcionários, trainees, por exemplo. Ele poderia fazer onboarding de trainees, porque ele conhece a cultura, mas as empresas não querem parar para pensar e para estruturar um programa dessa forma. Claro, existem exceções, mas elas são muito pontuais, né? Eu acho que esses arranjos criativos que seriam bons para as empresas, para não perderem, não abrirem mão dessas pessoas que conhecem tanto da empresa, que têm tanto a aportar em termos de valor ainda, e nem o funcionário que, de repente, se vê, como a Denise falou, nunca teve um outro papel, né? A vida inteira trabalhou no corporativo e agora? Eu não me sinto empreendedora, eu não sei se eu vou conseguir empreender. E aí vira uma questão identitária, uma questão de autoestima, vem um monte de coisa, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, falta as empresas terem mais maleabilidade, serem mais adaptáveis, serem mais criativas, para poder absorver os profissionais mais velhos. É isso. Muito bom quando você fala sobre criatividade, porque é exatamente isso, né? Da gente tentar sair de um modelo já pré-organizado, pré-estabelecido, para acessar, na verdade, acessar a necessidade do indivíduo para esse novo mundo do trabalho e, quem sabe, você construir outras, né, outras possibilidades, outros modelos e até mais efetivos, né? Porque você deixa de colocar aquele peso naquela responsabilidade daquele indivíduo de algo que muitas vezes não está dentro da expectativa dele em termos de desenvolvimento de carreira, e isso acaba gerando uma rupção, né, André? Então, achei bem interessante, né? A gente tem algumas perguntas aqui chegando, e eu vou pontuando aqui para que a gente possa responder, né? Mas só antes de ir para essa pergunta, colocando que aqui, enquanto líder aqui na oficina, a gente está exatamente nesse momento, né, de transformação e de identificar, né, a gente que é uma empresa de consultoria, de comunicação e de consultoria, lidando ali no universo duplo, né, de ser uma agência e de ser uma consultoria, e a gente, de fato, tentando experimentar e desenhar modelos que sejam realmente alinhados a essas competências e às necessidades, muitas vezes, que essas pessoas têm de outras faixas etárias ou de que tiveram uma trajetória de liderança e agora a gente enxerga com esse papel consultivo, né? Então, mas dá trabalho, dá muito trabalho, e é sobre isso que a gente tem que se debruçar, né?
Queria trazer aqui, então, a pergunta da Patrícia Marins. A Patrícia mandando pergunta, gente. Como vocês enxergam os profissionais terem carreiras não lineares dentro das empresas em que trabalham? E a carreira Y, né? Como se encaixa nesse novo modelo? Pegando carona aí no que a gente estava falando, essa pergunta da Patrícia. Quer começar? Andréa, quer começar? Oi. Bom, eu acho que... pode falar, Denise. Não, vamos trocar, agora você começa. Bom, eu acho que as empresas ainda... Eu acho que quando a gente olha para as empresas, tem que fazer uma distinção aqui de mundo corporativo. As empresas, né, de legado, né, as empresas que já existem há 50, 60, 80, 100 anos, que às vezes tem, por incrível que pareça, às vezes estão mais... Vejo muitas multinacionais, você vê a Unilever, você vê uma P&G, que são empresas gigantescas, que estão no mundo inteiro, mas que têm tentado... e talvez porque também tenham mais recursos também, né, poder se adaptar cada vez mais rápido a essas novas gerações e com isso acabam amolecendo um pouco todo, né, a empresa, a estrutura organizacional da empresa como um todo, né? Eu acho que a entrada da geração Z, por exemplo, no mercado de trabalho, força toda essa empresa a se tornar um pouco mais maleável, né? A rever conceitos, porque começa a ter que administrar gerações, né, dentro da mesma empresa e os desejos são diferentes e, de novo, como eu falei, as empresas tentam gerir todo mundo da mesma forma, não tentam, não dá para administrar muitas exceções, né? Então, eu acho que eu tenho a esperança que esse momento que a gente esteja vivendo de queda de braço entre funcionários e empresas, né? Eu defino assim esse momento que a gente está vivendo agora, né? A maioria dos funcionários de gerações Y e X querendo, né, trabalhar mais remoto, ficar em casa, são pessoas que têm filhos pequenos, então querem ver os filhos crescerem, então estão forçando as empresas a repensarem esse modelo, e de outro lado você tem a geração dos boomers, que é a geração que tem 50 para cima, que essa trabalhou 40 anos, 30, 40 anos do mesmo jeito, né? É muito difícil para essa pessoa aprender um jeito novo de trabalhar, desaprender e reaprender. Então, a gente tem aí um conflito geracional, como talvez a gente nunca tenha visto, né, na nossa história. Realmente, a gente tem ouvido, a gente conversa com diferentes gerações dentro da empresa e você ouve que a liderança foi a primeira a voltar para o escritório, né, os líderes foram os primeiros a voltar, e os líderes, por natureza, são pessoas que estão na faixa aí dos 50, 60 anos, né, e obrigando todo mundo a voltar junto, né? E achando que não funciona. E por outro lado, você tem lá o bem jovenzinho que se divide, né? A geração Z entre, puxa, eu sinto que quando eu vou no escritório, eu aprendo, porque eu fico olhando, né? Eu percebo as coisas que não são verbais, né? Enfim, linguagem corporal, etiqueta e tudo mais. Mas, por outro, assim, é uma geração que é muito nativa digital. Ela já não faz questão desse momento presencial. Ela gosta de um escritório, mas esporadicamente, né? Então, esse rolo, né, que se formou, esse conflito que se formou, eu acho que a gente está passando no meio dele ainda. A gente está bem longe de um final. E eu acho que isso vai fazer com que as empresas... Eu tenho esperança que as empresas amoleçam um pouco as suas regras, elas reescrevam um pouco as suas regras e deem mais espaço para esse desenvolvimento de carreira dos profissionais de uma forma um pouco mais fluida, um pouco mais solta, que as pessoas possam passear por diferentes áreas, possam mudar de área dentro da mesma empresa, possam experimentar novos caminhos, porque eu acho que isso é benéfico para todo mundo, né? Tem empresas hoje que, quando está preparando uma pessoa para ser CEO, né, um profissional para ser CEO, ele é obrigado a passar por todas as áreas. Por que isso é só com CEO? Por que isso não pode acontecer com outras pessoas? Não é rico quando uma pessoa entra numa área e fala, mas por que vocês fazem isso assim? Não poderiam fazer assado, né? Isso é benéfico, isso é arejar, isso é, né, trazer oxigênio para as empresas. Então, eu acho que esse perfil... Eu tenho esperança, eu sou muito otimista com esse momento que a gente está vivendo, apesar de parecer um pouco sombrio. Eu acredito que as pessoas vão, lá na frente, as empresas vão acabar cedendo e entendendo que elas precisam rever as regras como sempre existiram.
Complementando o que André, eu acho que realmente a gente está passando por um processo que são as reinvenções individuais e a reinvenção do mundo corporativo, porque o jovem, ele nem vem mais com essa questão de carreira, ele não quer fazer carreira no mesmo lugar, né? Então, como que a empresa fica assim, meu Deus, né? Eu vou fazer todo o investimento nessa pessoa e eu perco tudo isso, o que não é verdade, né? Porque a gente realmente vai ter que mudar esse modelo mental aí. E você falou, né? Quando os mais velhos voltaram, eu ouvi aqui na minha casa, eu tenho filhos mais jovens, ele é old school, a gente vai ter que voltar porque o CEO é old school, né? Olha só, quer dizer, o jovem falando do outro, ele gosta de ir para lá, porque é o que a André falou, aquele ambiente, para ele era um ambiente de trabalho, ele não consegue enxergar outros ambientes como também possíveis de trabalho. Mas voltando à pergunta da Patrícia, da carreira, eu acho que a gente tem aí uma curva de aprendizado dentro das empresas, talvez de pensar não só em modelos dentro da própria organização, mas em modelos de trabalho diferentes. Como a Patrícia falou, quem é mais velho pode virar um prestador de serviço, mas também talvez o mais jovem, porque eu vejo é como se houvesse aí uma vontade das gerações mais jovens de ruptura com essa carreira dentro do mesmo lugar. Eu não quero esse valor. É engraçado isso, né? Porque a nossa geração, estabilidade era um valor em tudo, na vida profissional, na vida afetiva, na vida dos relacionamentos. E hoje não, a transição é um valor. Eles aprenderam isso e a gente, os mais experientes, a gente está aprendendo a fazer essa transição de valor. Não que, de novo, né? Eu não gosto do 8 e do 80. É óbvio que estabilidade, né, também tem valor, a gente tem uma super curva de experiência com todos os aprendizados, mas a gente precisa aprender a esse modelo intergeracional. E eu queria usar um exemplo aí que a Andrea falou desse modelo híbrido. Eu acho que uma coisa bastante interessante e que vai impulsionar né, cada vez mais a mulher vindo para o ambiente corporativo, né? Porque é óbvio que o ambiente híbrido é muito melhor para a gente, né? Nessa coisa de você poder participar um pouco mais da tua vida como mãe e tudo mais. E eu vi um post ontem, gente, vou contar super rapidinho, de uma menina que tinha acabado de voltar de licença maternidade de uma grande empresa, e ela agradecendo absurdamente, porque ela foi pedir demissão com um filhinho de 6 meses, e ela agradecendo absurdamente que o chefe deixou que ela fizesse o modelo híbrido enquanto a criança era pequena e tudo mais. Você vê como ainda a gente não está nessa cultura, né, André? Porque ela agradece como se fosse assim um favor. Foi um presente, eu vi isso. Deu uma repercussão gigante, e as pessoas falando, ainda existem empresas humanas, né? Como se a adaptação a esse modelo fosse algo assim, é porque o chefe é muito humano, não como uma realidade que, de fato, a gente vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar, porque senão as mulheres não vão mais ter filha, gente. Isso é um dado. Se você tiver que escolher... que é outra coisa também, que eu acho que o feminino, a gente precisa rever. O trabalho de ser mãe nunca foi reconhecido como um trabalho. Nossa, é um puta trabalho. Então, assim, eu deixei de trabalhar para ser mãe. Como assim? Né? Você deixou um emprego para ser mãe. Então, eu acho... O exemplo de ontem, Liliane, quando eu li o post, eu falei, gente, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Porque ela agradecia de uma maneira... E a empresa lá se vangloriando, obviamente, porque tem umas que mandariam embora mesmo, né? A gente não pode tem que lembrar disso, como se, nossa, que advento. Quer dizer, a gente ainda tem muita lição de casa, isso é uma verdade. Muita lição de casa, e o que eu percebo nesse momento, né, de transition, logo depois da pandemia, né? E aí a gente está no momento de experimentar coisas desse híbrido, né, Denise e André? E o que eu observo são líderes absolutamente em pânico, né? Assim, e agora, né? Como é que a gente lida com essa nova realidade, né? Essa coisa do intergeracional, mas não só isso, essa coisa do híbrido, essa coisa da liderança com esse olhar de eu estou no escritório, eu quero que a minha equipe esteja no escritório, as pessoas não vêm, né?
Então, e eu forçando um modelo que, assim, é uma queda de braço, realmente, que a gente começa a vivenciar, né? E esses líderes absolutamente preocupados, gente. Assim, eu tenho conversado com muitos líderes, não só aqui que trabalham conosco, mas em outras empresas, de tentar entender mesmo. Então, acho que a gente está vivendo um momento, assim, de tentar compreender, né, o que está acontecendo. Eu queria saber de vocês, assim, o que a gente tem de dicas, o que a gente tem de bibliografia, o que a gente poderia orientar, né, essas lideranças a fazer essa jornada de um novo aprendizado sobre ser líder, sobre ser empresa, sobre esse universo corporativo. O que vocês têm lido e observado que vocês poderiam compartilhar aqui com esses líderes? Bom, posso começar? Eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de carreiras, que a gente... Só queria voltar um pouquinho na pergunta anterior, que eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que eu não enfatizei o suficiente, que é o fato de que mudar de indústria, ou mudar de função, ou mudar de área, né, requer um planejamento em muitas dimensões, né? Acadêmico, você tem que se estruturar, aprender aquilo de novo, você tem que ter um colchão, né, uma economia que você guardou para você poder fazer essa transição, porque e é isso que eu acho que é muito difícil para um líder, né, para alguém que chegou alcançou um patamar muito alto na carreira, né, e de repente ele resolve fazer uma outra coisa. E nessa outra coisa ele é um aprendiz, né, ele tem que começar do zero. Nunca é do zero, mas ele se vê como tendo que começar uma outra carreira. Eu passei um pouco por isso. Eu fiquei 25 anos na mesma indústria. E eu tinha uma paixão por inovação, como era um interesse meu, mas eu não tinha experiência prática naquilo. Então, quando eu quis fazer essa transição, você volta 4 casinhas no jogo, né? E aí você começa a tentar se recolocar, talvez, numa outra empresa, numa outra função, e você vai ter que abrir. E aí você vira você vira um problema para aquela empresa, porque você ganha muito bem para ser colocado numa posição de senioridade, porque você era líder nessa empresa atual, mas ao mesmo tempo você não tem a experiência que te capacite a estar num cargo mais alto. Então, fala assim, não, eu vou colocar ela num cargo 3 degraus abaixo, ela vai se desmotivar e vai sair. Então, isso é uma coisa que acontece muito com essa expectativa. E aí você tem que explicar, falando, não, mas eu quero mudar, eu estou disposta a retroceder um pouco hierarquicamente na minha carreira para poder aprender uma função nova, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante colocar para os líderes, tem muita dificuldade de lidar com essa mentalidade de aprendiz. A gente acha que a gente não é, ou que a gente não é capaz de aprender, ou a gente não tem a humildade de se tornar aprendiz de alguma coisa, né? Então, assim, trocar, às vezes, um cargo numa empresa super... uma coisa que eu tenho visto muito agora, líderes de empresas de legado saírem para ir trabalhar numa startup, por exemplo. Aí, de repente, a startup, assim, é uma startup que não tem ainda visibilidade, é pequena, ele quis fazer essa transição para poder aprender um novo setor, porque eu escuto muito isso, assim, olha, eu estava me sentindo um dinossauro, então achei melhor eu passar por uma startup, porque daí eu aprendo coisas novas, e aí eu me capacito e tal. Só que é uma startup pequena, na função anterior, o líder não punha a mão na massa, muitas vezes ele tinha 30 pessoas ao redor dele para fazer, daí ele vai para uma startup onde ele tem que fazer tudo, porque startup tem 8 pessoas e todo mundo faz tudo. Então, quando ele vê... E assim, quando ele tem essa humildade de postar no LinkedIn que ele foi para um lugar, ele saiu de uma empresa super conhecida e foi para uma startup que ninguém nunca ouviu falar, eu acho isso muito bacana. Essa humildade do líder que está começando um novo ciclo. Isso energiza a pessoa, né? Você sair de um lugar onde você já fazia todo dia a mesma coisa há anos e você encarar um desafio novo, né? E aí eu tenho uma bibliografia para exemplificar isso, que é esse livro aqui, que chama Wisdom at Work. Eu não sei se ele já foi traduzido, eu acho que não. O autor chama Chip Conley, e o Chip Conley é um cara incrível, ele fundou uma rede de hotéis boutique, ele que criou o conceito de hotel boutique nos Estados Unidos, e quando ele tinha, sei lá, 50 hotéis desses, ele vendeu para uma grande rede, e se viu com 45, 50 anos, uma super experiência no setor, muito dinheiro para viver sem trabalhar o resto da vida, mas ele foi convidado pelos fundadores do Airbnb,
que na época era Minion, era uma startup super desconhecida, para ser Chief Hospitality Officer do Airbnb. Foi exatamente essa história. E ele entrou no Airbnb um pouco desconfiado, mas aberto a experiências, né? Ele não tinha nada a perder, ele já tinha dinheiro, ele não estava apegado ao título, né, de que ele era CEO de uma grande empresa. Ele foi lá numa empresa que ninguém conhecia, e esse livro tem várias dicas da jornada dele, onde ele se definia como um mentor, uma mistura de mentor com intern, porque em algumas situações ele era mentor, porque ele tinha muita experiência, ele podia ajudar a empresa em muitos aspectos e ensinar os jovens sobre muitas coisas. E em outras situações, principalmente no que se referia à tecnologia, ele era um mero estagiário, ele estava aprendendo. Então, esse papel que ele exercia, dois papéis na mesma empresa, né, como, né, uma eminência, né, todo mundo ia lá perguntar as coisas para ele, e hora ele estava lá perguntando, gente, o que era Uber? Tem uma passagem do livro que ele conta que ele não sabia o que era Uber. Todo mundo falava, não, porque a gente pega um Uber, vai de Uber para cá, vai de Uber para lá. Isso no início, né, na história, e ele não sabia nem o que era Uber, ele não sabia o que era um app, ele não sabia nada dessas coisas. Então, isso é uma coisa que o líder que hoje quer fazer uma transição de carreira, ele se intimida com esse tipo de coisa. Ah, mas eu vou chegar lá, vai ter uma molecada que vai mandar em mim, uma molecada que vai saber coisas que eu não vou saber falar, né? Então, assim, esse é um desconforto que a gente tem que enfrentar, e quando a gente ultrapassa, quando a gente supera, é maravilhoso. Ele ficou anos, né? E hoje ele é um super consultor, e ele roda uma escola sobre transições de vida em Barra California, no México. Adorei a dica, Andréa. Eu acho que é isso, né? Essa coisa da humildade, né? De voltar alguns passos atrás. Eu acho que isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? E aí eu acho que todos nós, em algum momento da vida, vamos ser colocados, né? Se a gente quiser continuar dentro desse universo do trabalho, dentro desse mundo do trabalho, que a gente fala do futuro do trabalho, mas é a realidade do trabalho, né? Não é esse futuro distante quando a gente olha para a máquina, para o robô, né, para a inteligência artificial só, né? A gente já está lidando com esse universo de transformação, e eu acho que um grande aprendizado é isso, né? A gente poder recomeçar, a gente poder olhar para recomeços a todo momento, né? Até mesmo dentro da mesma empresa, né? Então, eu acho que tem também essa coisa de as empresas olharem com essa possibilidade de as pessoas recomeçarem em outros projetos, recomeçarem em outras áreas, né? Ter essa abertura de as pessoas poderem transitar, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está lidando com essa realidade, as empresas estão ali com uma preocupação de reter talentos. Então, como é que eu faço retenção de talentos e eu tenho uma lógica já de as pessoas quererem experimentar, voltar 10 casinhas, se colocarem no lugar de estagiário, né? Como é que eu faço isso dentro de uma mesma empresa, né? Então, só queria fazer essa observação que nós, enquanto empresas, também temos esse desafio de ajudar as pessoas a transacionarem, né? A fazerem esses processos de transformação, até mesmo dentro da empresa, né? Mas fala aí, Denise, qual é a perspectiva? A minha dica aqui não, aqui, ó. Gente, esse livro eu também acho que não tem ainda tradução, chama The 100-Year Life. São dois pesquisadores da London Business School que estudam, na verdade, a vida de 100 anos e quais são os desafios e as oportunidades, né? Porque não são só desafios, são várias oportunidades também que ela traz para o mundo corporativo. E é muito interessante, André, até um filme muito legal, o Senhor Estagiário, que também é um filme que traz essa ideia de, ele poder... Não sei se vocês lembram, né? A pergunta de quem está entrevistando ele fala assim, eu gostaria de imaginar como o senhor se imagina daqui 20 anos. E ele fala assim, como assim, né? Então, assim, as empresas não estão nem preparadas para colocar essas pessoas para dentro, né? O script do entrevistador está errado. Então, esse livro, ele traz essa conotação, e eu acho que é muito legal, complementando o que a Andrea fala, que a nossa vida vai deixar de ser ditada cronologicamente, né? Então, quando a gente usa, essa palavra, ou essa molecada, ou não, essa velharada, né? O que você está definindo? Você está definindo cronologicamente as pessoas. E a gente vai começar a poder ditar o nosso momento por um momento, qual é a fase da tua vida? O que faz sentido hoje? Então, faz sentido eu sair de uma empresa
de uma grande empresa para uma startup? Faz sentido eu voltar a estudar? Faz sentido eu fazer algo que, pô, eu queria, era um sonho meu de infância, meu pai não me deixou, porque falou assim para mim, nossa, Denise, como assim você vai ser professora? Né? Meu pai falava, você vai ser professora, você não vai ganhar nada. Quer dizer, hoje eu me vejo, quando eu me vejo dando palestra e aula, eu falo, olha, tá vendo? Era isso que eu queria fazer. Então, eu acho que isso é importante, esse livro traz, além dele trazer que as transições na nossa vida serão cada vez mais frequentes, que as empresas vão ter que se adaptar, que os núcleos familiares, gente, mudaram, né? Um monte de gente mais velha para pouca criança. Enfim, além de tudo isso, ele traz isso que eu acho muito importante, que complementa muito o que a Andrea falou. A gente vai parar de ditar a nossa vida cronologicamente. Esse tô velha, sabe assim, tô velha para essa coisa. Como assim, né? Quer dizer, isso não é... Pô, se faz sentido nesse teu momento de vida, recomeçar, fazer uma nova carreira, pular de paraquedas, trocar de relacionamento afetivo, enfim, gente, eu acho que a gente precisa realmente, voltando ao início, encarar esse tempo que a gente ganhou como um presente. Eu falo assim, sabe qual a única alternativa, gente, que a gente tem para não envelhecer? É morrer antes. Que a gente envelhece todo dia. Amanhã todo mundo vai acordar mais velho do que hoje. Então, a única alternativa é morrer. Daí, quando você perguntar para alguém, todo mundo fala, não quero ficar velho. Daí eu sempre pergunto, você está com algum projeto suicida? Que é isso, não tem alternativa. Então, vale esse aprendizado mesmo. Né? É mais ou menos por aí, eu acho. Muito bacana, gente. A gente tem alguns comentáriozinhos aqui para interagir um pouquinho com quem nos acompanha no YouTube e no LinkedIn. Tem um comentário aqui da Suzy Monteiro. Na visão dela, poder se movimentar gera mais expectativa e, consequentemente, mais vantagem em agir e inovar. Né? Então, é um comentário aí desse espírito, né? De gerar esse oxigênio, né, Andréia, que você falou, de oxigenar aí, né? Nome propositivo aí para oxigenar. E é isso, né? Essa ideia de poder se sentir vivo, né? Que eu estou entendendo aqui na fala da Suzy. E a gente também tem um comentário do Will Paz. Ele fala assim: essa mudança é literalmente sair da zona de conforto, em busca de conhecimento e ambidestralidade, né? A gente está falando aqui do universo ambidestro, alimentando-se de novas soft skills, né? Então a gente percebe aí as pessoas entendendo um pouco mais desse conceito, né? E algumas surfando, né, nisso como uma oportunidade, e outros ainda numa fase de não entendimento, outros da negação. Isso faz parte, né, gente, desse transition, a gente ter comportamentos dos mais variados na nossa sociedade, né? E aí, como a gente endereçar isso, né, quando a gente fala do mundo do trabalho, né? E aí, só voltando um pouquinho, e aí, Denise, muito voltada para essa questão do etarismo, né? A gente fala tanto sobre o futuro do trabalho, mas como será a nossa relação com o trabalho na terceira idade, né? Não sei se esse termo ainda faz sentido, esse termo da terceira idade, né? É algo que muitos não pensam ou não se planejam, né? Então, hoje, quem está no mundo do trabalho, vivendo numa realidade que a gente, se for pensar, aposentadoria, praticamente você não existe, né? A gente tem que trabalhar, eu falava que eu ia trabalhar até 80 anos antes de você entrar aqui, Andréia, mas como você enxerga, Denise, especialista em longevidade, né? Qual conselho você daria hoje para quem está nesse mundo do trabalho e ainda não está olhando para esse futuro, né? Como se preparar para esse envelhecimento, mas para esse crescimento e esse aproveitamento desse mundo do trabalho? Eu costumo sempre fazer a pergunta, e daí vale para todos nós que estamos aqui, a gente está preparado para viver 100 anos? Né? A vida de 100 anos já é um fato, um monte de nós viveremos 100 anos, o Brasil já tem cada dia mais, a quantidade de centenários no Brasil só cresce. O que é se preparar? Primeiro, assim, quando a gente começa, né? Quanto antes, melhor, né? Porque a gente vai ter que se preparar fisicamente, né? E hoje eu acho que é o que mais a gente fala, a gente está batendo muito na questão da saúde física,
mas a gente precisa se preparar emocionalmente, porque também não é fácil, né? A gente, por exemplo, é óbvio que a gente precisa se preparar, fazer um planejamento financeiro para essa vida, mas também a gente precisa lembrar que a gente vai ter que ter sonho, que a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter algo que nos mova, né? A geração mais velha, eu trabalho com bastante gente bem idosa, você falou de terceira idade, já existe a quarta idade, Liliane, que são os 80 a mais. Então, essa geração, você escuta até comum dizer assim, eu estou aqui fazendo hora extra, Deus esqueceu de me levar, porque assim, ele não se preparou para ter objetivo e sonho para tanto tempo. 100 anos é muito tempo mesmo, né? Então, o que é isso? A gente precisa começar a se preparar para fazer projetos, né? E esses projetos vão mudando, porque a vida não é linear, né, Liliane? Ela é fluida. Então, ter 60 é uma coisa, ter 70... A gente está falando da força de trabalho líquida. Pois né? é. Então, é essa coisa fluida mesmo, mudando o tempo todo. É algo que não está mais Não ali para. seguro e permanente, né? A impermanência agora, lógica, né? E, obviamente, quando a gente fala de se preparar para essa vida, o trabalho vai estar atravessado nisso. E daí, assim, eu vou conseguir ser empregada há tanto tempo? Talvez não, porque realmente você tem condições aí conjunturais que fazem que esse modelo seja... E é engraçado outra coisa, né? Carreiras diferentes. Por exemplo, a carreira de um médico é muito mais longeva do que a carreira do mundo corporativo, né? Normalmente, as carreiras dos profissionais, que a gente chamava de profissionais liberais, são carreiras mais longevas. Então, como que nós, do mundo corporativo, faremos as nossas carreiras ser mais longevas? Provavelmente, ela sairá deste mundo do emprego para o mundo do trabalho, dessa coisa de eu me tornar empreendedor de mim mesmo, né? Então, quando você fala, eu provavelmente quero trabalhar até 80 anos, você vai fazer essa transição. O que é ter essa carreira mais longeva? É mudar de indústria, é mudar o que eu faço hoje, é reaprender, é voltar 10 casinhas, 4 casinhas. Né, André? Daí fica essa reflexão, será que você voltou mesmo? Será que não era um avanço com cara de retorno? Né? Mas ele tem cara de retorno mesmo, financeiramente, sem dúvida nenhuma. Eu que fiz isso também, em termos de remuneração, eu voltei para trás. Mas eu estava planejada para isso, né? Isso era o meu desejo. Então, eu acho que começar a se planejar o quanto antes, gente. Com 20 anos, é difícil você pegar um jovem de 20 anos e falar, olha, você vai viver 100 anos, você está preparado? Você quer saber, gente, isso preocupa mais eles do que os de 50. Que ele fala, meu Deus, como assim? E o pior é que ele olha para os idosos que estão ao redor dele, e ele ainda vê pessoas muito mal resolvidas. Então, isso deixa eles muito desconfortáveis. Então, assim, a gente precisa começar o quanto antes, porque esse presente a gente já ganhou. É isso. E você, Andréa? O que você acha assim, sobre esse aspecto do empreendedorismo, né? Ser o empreendedor de si mesmo, né? E isso ser a lógica do trabalho e não provavelmente só do emprego, né? Do posto de trabalho. Como é que você enxerga e o que você poderia dizer assim como ponto-chave crucial para poder a gente se preparar? Bom, eu acho que você falou que você ia trabalhar até os 80, eu acho que eu vou trabalhar até morrer, porque assim, eu acho que quando você encontra algo que você ama, né, eu acho que a gente não, eu não me vejo nunca mais parando de trabalhar. Claro que eu me vejo em ritmos diferentes de trabalho, né, óbvio que eu não... Fazendo coisas diferentes, né, Andréa? Coisas diferentes. Missões diferentes, né? Eu acho que o trabalho, ele, para muitos de nós, ele é um pilar, né? Acho que é um pilar da vida. Ele é um pilar estruturante. Na minha vida, pelo menos, ele é um pilar estruturante da minha vida. Família e trabalho são pilares estruturantes. Então, eu acho que quando a gente fala de trabalho na terceira idade, acho que a gente tem algumas questões que são transversais, que atravessam esse assunto. Por exemplo, políticas públicas. Quando você vê países que têm realmente um apoio
grande, financeiro, de saúde e tudo mais para pessoas da terceira idade. Então, assim, isso dá uma paz de espírito e permite que as pessoas possam pensar e pensar em devolver para a sociedade, por exemplo, que eu acho que tem muito a ver com esse final da vida, né? Quando as pessoas já começam a pensar o que eu posso deixar de legado, né, para as futuras gerações. Então, acho que existe muito esse lugar de falar, de assumir funções e papéis que tenham esse olhar, né, de give back, né, de devolver para a sociedade. Na falta de políticas públicas, né, que nos suportem nesse momento, é aquilo que eu falei no início, o planejamento financeiro, ele precisa começar muito cedo, muito cedo. Você tem que imaginar que você tem uma conta, um dinheiro separado, que é o seu eu do futuro, né, que vai te permitir né, gozar de todas essas oportunidades que a vida oferece. Né? Você vai querer, não sei, passar 3 meses, você não vai mais ter filho em casa, você não vai mais ter um vínculo empregatício, você pode passar 3 meses em Lisboa, você pode passar 3 meses, não sei, em Miami, você pode escolher para onde ir. Então, assim, acho que esse suporte financeiro, ele é crucial quando a gente fala de empreendedorismo na terceira idade, porque não necessariamente você vai conseguir ter um retorno como você teve nos seus áureos tempos. Então, é muito importante você não roubar esse dinheiro do seu eu no futuro, né? Eu acho que, como eu falo do trabalho como pilar estruturante, eu acho que encontrar esse trabalho ou esses trabalhos que vão sustentar no futuro, nos sustentar até, eu digo até emocionalmente, porque vários estudos sobre felicidade, sobre longevidade, sobre envelhecimento saudável, eles dizem que a coisa mais importante que a gente pode ter, que nos faz ter uma longevidade saudável, são relacionamentos e um propósito. Então, a gente está falando de relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, relacionamentos com outros entes, né, outras pessoas que podem estar conectadas a nós via nosso trabalho, então isso nos mantém em contato com outras pessoas, né, isso é muito benéfico para a cabeça, para as emoções. E o propósito é esse pilar estruturante, né? Você tem uma razão para acordar todo dia e sair da cama. Alguém depende de você, você prometeu alguma coisa que você vai ter que entregar, tem alguém aguardando alguma coisa que você ficou de mandar. Então, isso, em qualquer dimensão, isso funciona, né? E aí, a minha bibliografia para essa pergunta é esse livro aqui, esse aqui eu tenho certeza que ainda não saiu em português, chama From Strength to Strength, é do Arthur C. Brooks, ele é um professor do MBA de Harvard, ele dá uma aula de Leadership for Happiness, no MBA de Harvard, e ele é colunista da revista The Atlantic, que é uma das minhas revistas favoritas, e a coluna dele é incrível, uma coluna melhor que a outra, é uma coluna semanal, se não me engano ela sai às sextas, e vale muito a pena ler, porque ele traz muitas pérolas de sabedoria de como a gente deve enfrentar a segunda metade da vida. Enfrentar não, usei o termo errado, como a gente deve viver a segunda metade da vida. Inclusive, esse livro é sobre como viver a segunda metade da vida. E ele tem uma teoria, ele tem várias dicas, ele tem lá um framework para a gente se preparar para fazer com que a segunda metade da vida seja a melhor fase da nossa vida. E é bárbaro. Ai, tô animada para essa próxima metade da vida depois desse papo, hein, meninas? Sensacional, muito bom. Com 50 também, eu falo que só melhora. Eu estou muito animada, viu? Muito animada, e eu acho que é isso, da gente conseguir trazer um pouco mais de racionalidade, né, para esse momento tão confuso que a gente vem vivendo aí. Teve pandemia, e agora as empresas tentando entender que mercado é esse, que força de trabalho é essa que a gente está lidando. Então, deu uma oxigenada, tá, Andréa, na nossa perspectiva aqui de entendimento. Queria agradecer as duas aí pela participação. A gente está chegando nos minutinhos finais, ainda temos 5 minutinhos, e aí eu queria que vocês pudessem aqui complementar com qualquer questão que a gente não trouxe aqui sobre esse tema. Se vocês tiverem, Denise, você teria alguma coisa para complementar aqui, como minutinhos finais? Eu vi um comentário aqui da Luana, né, que ela fala que a crise de gerações que antes era vivenciada na família está se apresentando no universo do trabalho. Isso é muito interessante, porque, na verdade, realmente a gente experimentou essa questão intergeracional antes nos ambientes familiares,
e agora a gente vai, isso já está transportado para os ambientes de trabalho. Mas, Luana, fica a dica da gente entender todo mundo que isso pode não ser um conflito, né? E começar a olhar isso sobre uma ótica de soma, né? De relação, né? Porque o que a gente vai ter não serão conflitos, tomara, né? Serão relações intergeracionais em todos os ambientes. Isso é algo que também não dá para voltar mais para trás, porque em todos os ambientes que a gente vai viver, a gente vai ter várias relações, várias gerações convivendo junto. Aquela questão do gueto, né? Tinha programa não sei o que, 60 a mais. Isso vai acabar porque o rico, né? E eu acho que a gente vem falando tanto em programas de diversidade dentro das políticas ESG nas empresas, e a questão etária é uma questão de diversidade, né? A gente precisa, hoje a gente tem sim o etarismo, mas a gente precisa encarar a questão etária como diversidade. Então, eu queria fazer esse comentário da gente pensar em relações e não conflitos dentro de todos os ambientes, porque isso é o que vai enriquecer a vida da gente. Tem um outro comentário aqui também da Tatiana Figueira. Vocês acham que é por isso o movimento do Quiet Quitting está ganhando tanta força? Vocês ouviram falar, meninas, desse movimento aí? Sim, eu ia pegar a resposta. Eu ia pegar a resposta dela, a pergunta dela para responder nos meus minutinhos finais, porque a gente falou bastante de Quiet Quitting na Oxygen nessas 2 últimas semanas. Tatiana, tem duas coisas assim que eu acho sobre esse movimento. Primeiro, que é uma ótima buzzword, né? As mídias sociais adoram esses termos, né? Esses novos trends, né? Como se fossem permanentes, mas acho que é um buzzword, vai dar um pouco, ninguém mais vai lembrar disso, mas anyway, eu acho que isso é um ponto de atenção com a geração Z, né? A geração Z é uma geração que chega nesse momento muito desalentada, né? Eu vejo uma geração Z que entrou no mercado de trabalho, encarou 2 anos de pandemia, está pegando uma recessão terrível pela frente em vários países do mundo, uma dificuldade enorme de se colocar no mercado de trabalho, né? A gente vê as próprias empresas de tecnologia que sempre foram, né, o desejo dessas pessoas, né, desses jovens da geração Z que gostariam de trabalhar nessas empresas de tecnologia, todas cortando cargos e vagas e posições nesse ano, porque está sendo um ano muito difícil economicamente em todo o mundo. Pegaram uma guerra na Ucrânia, que ninguém imaginava que nessa altura do campeonato acontecer algo assim. Então, assim, tem muitos fatores aí que tornam esse campo fértil para uma geração desesperançosa, né? Uma geração que está chegando aí na idade que deveria ser o auge, né? Os seus 22, 21, 23, 25 anos, auge de produção, de criatividade, de arregaçar as mangas e trabalhar, está chegando um pouco sem esperança, né? Eu acho que isso tem a ver com falta de propósito, acho que eles não conseguem se conectar muito com o trabalho, acho que isso é muito importante, que a geração Z, que essas pessoas experimentem diferentes trabalhos, porque vai dar um clique em algum momento, então acho que essa é uma recomendação quase, né? Não ficar achando que você nunca vai achar alguma coisa, você vai achar, vai dar um clique, em algum momento você vai se conectar. E quando você se conecta, que é o famoso propósito, essa palavra que também já está super gasta, mas enfim, quando você se conecta com o que você está fazendo, não existe você não se doar para aquele trabalho. E quando eu falo isso, eu não estou falando de tempo, de horas de trabalho, porque a gente confunde, né? Estava essa discussão na internet sobre se o que os jovens não querem mais fazer é aquele trabalho pelo qual eles não eram pagos, né? Não é isso. Eu sou da geração que trabalhava muitas horas a mais e muito mais do que a gente deveria sem ser pago, mas acho que hoje é diferente, a gente reconhece que não é mais por aí, é um trabalho de qualidade. Quando você está conectado com o seu trabalho, você entrega mais qualidade naquilo que você faz. E isso não tem que significar horas a mais. Significa você fazer uma pesquisa mais profunda para poder entregar um trabalho mais bem feito. Você ligar para um cliente para ouvir uma opinião antes de você tomar uma decisão sobre alguma coisa. São pequenos detalhes que demonstram que você está conectado com aquele trabalho. Não é trabalhar sábado, não é trabalhar domingo. Então, eu acho que essa geração é mais consciente do equilíbrio vida pessoal, vida profissional, e eu acho ótimo que seja assim. Eles que estão certos, a gente que estava errado naquela época. Hoje, acho que eles estão certíssimos, mas existe um misunderstanding aí sobre o que é vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa não é trabalhar sábado, domingo, feriado. Vestir a camisa é você entregar um trabalho de qualidade.
E eu acho que isso só acontece quando você está conectado, quando você encontrou, quando deu aquele clique no trabalho que você está. Você gostou das pessoas, você gostou do ambiente, você se sente valorizado, você se sente reconhecido, você se sente visto, você gosta do que você faz, você acha que aquilo que você faz vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então, eu acho que tem que continuar em busca desse clique. Quem está quiet quitting é porque não encontrou esse clique ainda. Mensagem maravilhosa aí para encerrar. Obrigada, André. A gente pescou aqui essa pergunta, mas que bom que deu tempo da gente responder e trazer esse assunto. Queria agradecer de verdade as duas. Acho que a gente ficaria pelo menos aqui mais horas conversando com vocês. Eu acho que a gente passou por alguns temas que a gente consegue depois, inclusive, aprofundar e, quem sabe, ter aí mais um bate-papo no Arena de Ideias sobre esses temas todos que a gente falou, né? E falar sobre força de trabalho é o tempo todo a gente identificar novas possibilidades, novas tendências e se adaptar e entender o que está acontecendo. É comportamento humano que a gente está falando aqui, né? Mas é isso, meninas. Queria muito agradecer as duas por toda a colaboração, pelas dicas dos livros. Adorei aí, fortalece bastante o nosso repertório. E dizer que a gente está chegando ao fim, né? Enfim, uma pena, mas eu espero vocês no próximo Arena, no dia 15 de setembro. Inscreva-se no nosso canal e siga a Oficina Consultoria, tá? @Oficina Consultoria nas redes sociais, para acompanhar todos os temas das edições passadas e das próximas edições. E a gente fica por aqui. E até a próxima. Muito obrigada.